quê? De natureza moral, não é nem existencial. E a moral, o que é? Nada mais é do que o acordo entre a maioria. Um determinado grupo resolveu estabelecer um consenso sobre aquele assunto e aquilo passou a exercer poder de ordenança sobre os indivíduos. E aí você que pergunte por quê? Por quê? Aí você já está... Isso. Aí você já vai entrar na concepção de rebelde, né, de desobediente e tudo mais. Pois então, eu quero trazê-los para compreender como que até os versículos que no seu significado semântico mais expressam a ideia da maturação da graça podem ser cooptados, distorcidos e utilizados para reforçar discursos na forma de ordenança. E isso vai acontecer sempre que o modo como eu penso, como eu acho e serve para mim, eu utilizar, sobretudo no que diz respeito a usos e costumes, tá? Vamos começar por aí. Sobretudo no que diz respeito a usos e costumes, e eu utilizar como tendo que ser uma diretriz para você, sob pena de você transgredindo, você está pecando. Porque no que diz respeito a elementos essenciais da vida, vamos pensar assim: Felipe, abusar de uma criança é pecado? Olha, querido, faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Se você é incapaz de visualizar o elemento grotesco dessa sua pergunta, ao ponto de não ter a menor empatia de se colocar no lugar do outro e saber o que isso representa para o outro, e nisso estabelecer o limite do seu próprio comportamento, então é sinal de que você ainda está no estágio da lei. Você precisa de aio para ser conduzido até uma consciência onde você possa prescindir desses cabrestos, ao ponto de poder conduzir a sua própria liberdade sem que ela te dê ensejo para você interferir de maneira negativa na vida do outro. Então, a lei, ela foi feita para o transgressor, e o transgressor vai ser sempre aquele que vai querer se valer da própria liberdade para poder agir de maneira negativa na vida do outro ou na sua própria vida. Percebe que nós estamos em outro patamar no que diz respeito à roupa, à tatuagem, à aparência, e que são coisas que a religião vive coando mosquitos e engolindo camelos. É diferente. Por isso é que, se não há visualização do quanto que o seu comportamento pode reverberar na vida do outro, lei, se existe, você já é um forte candidato para acessar a mentalidade da graça. Agora, no que diz respeito a particularidades de gostos, preferências, estética, comportamento, aparência, gente, tudo isso vai ser medido e mensurado através da consciência que você vai desenvolvendo, da sua própria experiência e observação na vida. Isso mata, isso ofende, isso transgride, isso faz mal, isso me prejudica, isso prejudica terceiros. E aí tudo isso é que nessa reflexão é que vai se desenvolver a saudável concepção do que te convém ou não, a partir daquilo que você observe, do que te domina. Pode não ter nada a ver, mas você realizar aquilo te causa uma obsessão que te domina. Então, embora aquilo seja normal para o outro, embora aquilo não prejudique o outro,
para você aquilo não vai ser bom. Por exemplo, como a questão da bebida alcoólica. Tem gente que consegue beber e segurar, e aquilo não ter problema nenhum. Meu Deus, eu vou falar o que para essa pessoa? Eu sou um dos que bebe um vinhozinho, que para muitos de vocês é sangue de boi, mas para mim, né, é um galhotozinho, pérgola, né? Gosto. Mas, meu Deus do céu, eu bebo de uma forma tão sazonal que, meu Deus do céu, vai fazer o quê? Tem alguém que se não tivesse na cadeira de roda ia até cambalear. Eita, mas aí você vai botar e vai... Ele me ensinou, porque eu não bebia. Tá vendo? Sabia, tinha motivo. Tinha. Então aí você vai perceber, domina, não domina, escraviza, mas essa é uma percepção pessoal. A Leia, uma amiga minha, uma irmã minha, né? Ela tinha um colega que ele falava assim, né? Todo mundo pode falar, né? Eu não aguento ver mulheres de biquíni. Tem homens que não ligam, que lidam com isso de uma forma muito bom. Eu não consigo. Ok. Eu não vou agora, então eu não vou. Mas foi muito sábio, né? Porque ele falou dele. Aí você vê uma perspectiva conforme a graça. Agora, se ele pega essa limitação dele e ele generaliza, já está entrando uma perspectiva na forma de ordenança. Não é possível que alguém vá e não consiga gerenciar, e consiga gerenciar esse tipo de coisa. Então é pecado, aí você perceba uma limitação individual se estabelecendo como forma de ordenança. Aí ainda pega lá 1 Coríntios 6 e vai citar para os outros. Meu irmão, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. Mas se nem tudo convém, não convém para você, né, meu irmão? Aí se pesquisar a vida do sujeito, ele faz outras coisas. Aí você sempre... Porque a verdade é que conduzir a vida na forma de ordenanças, a conta não fecha. E aí aqui é que eu quero fechar a nossa reflexão com o livro de Gálatas, no capítulo 3, né? A partir do verso 10, para a gente poder fechar aqui, porque Paulo 3, capítulo 3, a partir do verso 10, e aí Paulo diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, que tem essa perspectiva na forma de ordenança, que elege determinadas importâncias e prioridades para si e quer estabelecer como critério para todos, sabe? Esses estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Porque aí é que entra, inclusive, Romanos capítulo 7, verso 1. A lei, ela dá conta de regular a vida do sujeito como um todo. Logo, se você trabalha com determinados comportamentos sob a ótica da lei, de forma legalista, então esse é um modus operandi que você tem que tratar acerca de tudo na sua vida. Não dá para você pegar, por exemplo, aí da praia e tratar isso de forma legalista, mas o beber vinho você não se importa. Não dá para você pegar a tatuagem e lidar de maneira flexível, mas no que diz respeito a comida e bebida, ou no que diz respeito à roupa, você tratar de maneira legalista. Não dá. Essa é uma perspectiva, ou seja, onde houver perspectiva da lei, não há graça, não há a mente de Cristo, não há. E aí Paulo diz que onde houver mentalidade que sugere imposição e mandamento, porque mandamento é isso, mandamento não há diálogo, não há conversa, não há argumento.
Mandamento é pode ou não pode. Ponto. Se é essa lógica que está regendo a sua perspectiva e olhar, então você é um ente em maldição. Por que Paulo fala isso? Porque ninguém consegue ser certo em tudo. O tempo todo. No way. Não dá. Não dá. E aí ele diz, verso 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque desde Abraão, de Adão, o justo viverá pela fé. O que justificou Abraão não foram as obras dele, foi o fato de ele ter crido. E isso está estabelecido desde o início. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Porque a lei, ela procede de algo que traz um conforto psicológico muito grande para todos nós. A lei, ela envolve a questão da moral. A moral é o acordo entre a maioria, e isso produz um conforto psicológico muito grande, porque pensa bem, se a gente aqui como grupo estabelecer que o certo é todo mundo está fazendo curso de inglês, comendo um tipo de comida tal e vindo para cá com um tipo de roupa tal, sendo isso egocintônico para todo mundo que está aqui, isso produz na gente um sentimento, um conforto psicológico de que nós pertencemos ao clubinho dos iluminados. Você entendeu? A gente está aqui, ó, gente. Graças a Deus. Aí chegou um esquisito aqui, com uma roupa diferente, né? Aí a gente já fica aqui, já com um outro tipo de conforto psicológico, que é o quê? Um sentimento de superioridade ao irmão esquisito. Olha lá, aquele ali ainda tem que se converter, ó. Aquele ali, ó, o espírito ainda vai ter que trabalhar nele. Gente, irmãos, vamos orar pelo irmão esquisito ali, né? Gente, isso é confortável psicologicamente. E isso, gente, dialoga com o quê? Com o meu complexo de inferioridade não resolvido, com o meu complexo de rejeição. Eu fui sempre uma pessoa rejeitada dentro da minha casa, mas nesse grupo aqui eu me sinto bem, porque aparecem uns esquisitos que ajudam a calibrar minha autoestima. E dentro do grupo eu sinto um reforço positivo que, puxa, eu consigo olhar para aquele sujeito do alto. Olha lá, aquele ali precisa desse direcionamento. Aí voltando no 10, você vê que a instituição igreja, ela pega na Bíblia uma coisa que ela pode controlar você. Que ela pode controlar e que ela confere esse parque de diversões psicológico que a moral produz nos normais em relação aos desviantes da norma. E o discurso vem como está. Depois, vem como estás. Agora tem que mudar. Porque agora que você entrou, aí são outros 500. Agora tem que Eu ser. trabalho com uma moça, ela era gay, mas assumida, mas bem assim, claro, né? Ela era muito agressiva. E um dia eu olhei para ela e falei assim: estou orando por você. Desculpa, gente, você estava muitos anos atrás. Mas a gente não é certo 24 horas. Não. Aí ela olhou para mim, mas ela foi num bisturi perfeito, que até hoje eu lembro disso, passaram mais de 20 anos. Por que comigo? Num quadro de funcionário de 50 pessoas, ela ficou comigo. E para eu dizer que era porque ela era gay. Aí, ali fez um giro, não foi de 360, graças a Deus, mas fez um giro. Eu falei, por que foi ela? Não tem sentido nenhum. Mas é isso. É isso. É o olhar superior. É o olhar superior. Eu Isso. Você é certa. sou certa. Isso. Você é a pessoa há pouco tempo, uma pessoa da minha família, eu estou orando por você, por você já mesmo.
Mas é essa propriedade que aos poucos a graça vai conferindo para a gente. Porque a pergunta sempre para mim é: como é que estamos com Jesus? Ele responde você por você. É isso. Estamos, né? Essa não é uma questão para mim, essa pode ser de repente uma questão para você. Né? Uma vez você contou um testemunho que você estava passando de carro e contou alguém da igreja, uma antiga igreja sua. Quando você disse que não tinha igreja, o cara tomou um susto, você citou Gálatas para ele. Cara, eu não esqueci isso, e realmente depois eu fui refletir no texto, você tem ali os frutos do Espírito, né? Se você olhar para a sua vida e tentar pelo menos um bom coração com a gente, porque eu acho que a gente se critica muito, eu particularmente nunca acho que tá bom para mim. Né? Eu sempre penso assim, caraca, eu acho que isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui. Mas se você olhar assim com um pouco mais de carinho para você, você consegue identificar ali várias coisinhas que você já está ali fazendo e você já está dentro do que Deus espera. Não vai pegar todo o Gálatas ali de cabo a rabo. Sim. Né? Eu gostaria, mas Mas você é só um na processo, né? Nossa vida é um processo. É um de processo. descoberta. Mas aí você olha, você vê uma coisinha, outra, e eu vi o meu tio que é mais de santo, cara, em Gálatas. Eu fiquei pensando assim, bicho, mas tem tanta coisa que eu olho pra ele em vez de estar aqui, e eu pensava, como que isso é possível? É verdade. Como que é possível, né? A partir de um testemunho você vai quebrando ali várias crenças, e é isso. E essa é a intenção da nossa reflexão, de modo que a gente possa quebrar essa mentalidade legalista que opera sutilmente na gente na forma de ordenanças e que foi quebrado na cruz. E agora o nosso caminho é a gente discernir o que convém e o que não convém. Só que isso é pessoal. Para o outro. Se alguém virar e citar esse versículo para você, no intuito de querer dizer para você o que é pecado, ele já está produzindo ordenança, embora utilizando palavras e semânticas completamente esgarçadas do seu sentido apropriado. Porque se é o que me convém, então não te diz respeito. Como é que ele né? aquele que faz e a consciência do que faz não tem pecado, faz o que lhe apraz, porque não tem condenação. Lembra desse condenação lá? Não, ele fala assim que o homem que tem as suas atitudes, mas não se condena naquilo que lhe apraz. Tem. É na Epístola de João, né? Se o teu coração não te condena, maior é Deus, né? Que é o colocado lá na Epístola de João. Temos confiança diante de Deus. Se o teu coração não te condena, temos confiança diante de Deus. Mas João ainda continua na epístola dele. Mas se o teu coração te condena, Deus é o nosso advogado. Entendeu? Ele ainda ameniza. Mas agora, se não te condena, ainda tem Paulo em Romanos 14, que ele diz, né? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Naquilo que aprova. Esse é um outro movimento que só a consciência individual do sujeito. Se você aprova aquilo, por que o outro tem que vir com a concepção dele estabelecer sobre você um peso que a sua própria consciência avalia e não vê nada? Agora perceba que nós estamos aqui versando em cima de uma dinâmica que tira completamente o poder da instituição sobre o indivíduo e empodera o indivíduo com um poder de se autogerenciar. Esse é um caminho que envolve riscos? Sim. Esse é um caminho onde gente perversa pode se utilizar dessas verdades para querer distorcer e prejudicar a si mesmo e ao próximo? Claro. Agora, isso vai acontecer como uma sentença para esse próprio sujeito, porque ninguém transgride a verdade essencial da vida sem viver algum prejuízo nessa direção, principalmente se utilizando das riquezas da graça para poder prevaricar na direção do mal.
excedendo, criando dependências, criando vícios, criando distorções, criando até deturpações na consciência do outro. Agora, isso que é o pior. Aí nós estamos num caminho trágico, e é um caminho que no curso da história já produziu realmente muitas distorções, e que inclusive é o pretexto dos legalistas para achar e propugnar que precisa ainda haver ordenanças para se ter um equilíbrio. A nível social, eu nem discuto isso. A nível social, a gente precisa de lei, ponto. Por quê? Porque nós estamos lidando com patamares muito diferentes de consciência. E para a gente ter uma viabilidade social, a lei é fundamental. O que nós estamos conversando aqui é a nível existencial e espiritual. E nem sempre funciona, né? E ainda assim nem sempre funciona. Exatamente. E ainda assim, mas ainda é a razão de a gente conseguir ter, né? A lei, ela é necessária. O mínimo, tem que ter a lei. Ó, não pode, meu irmão, não pode estar isso. Você não tem consciência de que isso daí é um patrimônio público, isso daí todo mundo usa e tudo mais, então tem que ter lei, porque é o que Paulo diz, a lei ela serve para o transgressor, a graça ela já vai ser uma possibilidade de potencial para quem, entendendo o significado do que é ordenado, já não precisa de proibição para voluntariamente orquestrar os seus próprios comportamentos. A graça é quando você tem a consciência do que é certo ou errado para um coletivo. Pelo valor e pelo significado intrínseco daquilo, de modo que você já não se sente nem proibida e nem obrigada. Você faz pelo significado que aquilo tem. Aquilo ali já é egocintônico para você, perceba, é um outro patamar. E é um outro patamar que te leva para o amor. O amor é o estágio pleno da graça. Porque quando você tem consciência que pode ficar alguém, você já não faz. Já não faz. Independente de quem seja. Independente de quem seja. O amor, ele é o acesso pleno à mentalidade da graça. E o amor prescinde completamente a lei. Porque o amor é a voluntariedade total e egocintônica na direção da vida. Do que seja vida. Para si, para o próximo. Eu vi um livro antigo, hoje eu saltaria alguma coisa dentro de determinados recursos. É de Filipenses, chamado Maravilhosa Graça. Ok. Ele já começa muito bem, porque ele fala assim, eu não quero aqui explicar o que é graça, que seria muita presunção. Né? Ele tem uma pregação também que ele fala da graça, e ele fala, eu não vou aqui falar da graça. E também seria uma presunção minha falar da graça. Mas fica a recomendação, Maravilhosa Graça de Filipenses. Ele já começa falando daquele serial killer que matava adolescentes e comia regada a vinho. Guardava no congelador. E aí ele, Jack Dunn, né? E aí ele é preso e tal, e as pessoas falam, tem perdão? É isso aí. E aí quem quiser, né? Dá uma olhada. Meus amigos, eu vou fechar então aqui com o pessoal do Instagram. Gente boa, os que puderam acompanhar, graças a Deus, esse vídeo vai ficar gravado aqui para quem quiser acessar, se entender por bem, curta, compartilha, que isso ajuda a fazer o vídeo circular. Deus abençoe vocês e com a graça de Deus até domingo que vem. Valeu, gente boa. E